Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bumbo Bar Contemporâneo. S Vidro Soluções sob medida. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. O tema deste programa é amor próprio. Quem conversa conosco sobre esse assunto é a psicóloga Cíntia Soares. Também a bela história do gerente comercial Fábio Luciano Cardoso Buquili. Ele conseguiu perder 51 quilos e, claro, melhorou radicalmente o seu estilo de vida. A gente acompanha essa história já já aqui no Equilíbrio. Também no quadro Você em Ação, o Alfredo, que já mandou um vídeo pra gente, mandou o segundo vídeo agora sobre Psicozone e todas aquelas acrobacias sensacionais. E, claro, muitas dicas para você viver cada vez melhor. Fica ligado que o Equilíbrio só está começando. E nós começamos o programa com ele que está sempre participando aqui nas edições do Equilíbrio, trazendo dicas especiais sobre atividades físicas. Eu estou falando do Claudinei Pires, o Peixe, ele que participa agora do Ponto de Equilíbrio. Olá, vamos falar um pouquinho sobre corrida hoje. Corrida, se não é a maior, é uma das atividades físicas mais praticadas no Brasil e no mundo, né? A corrida começou como treinamento para alguma coisa e hoje em dia ela é tida como atividade principal de muitas pessoas. Além da grande quantidade de provas que a gente encontra por aí, provas interessantes, provas na nossa cidade, prova no próprio país ou até internacionais, que estão trazendo muita gente para a corrida. Corrida é um ótimo esporte, mas ele precisa ser trabalhado com cuidado. Como o se apaixonar pela corrida é fácil, a gente tem uma tendência a cada vez mais querer correr cada vez mais e sem intervalos de dias. É preciso tomar cuidado com isso. Você pode correr 100 km por dia se você quiser, mas você não pode começar correndo 100 km por dia. Você tem que começar correndo dias alternados, com uma quantidade baixa, aumentar o volume de treino, ou seja, aumentar quantidades que se corre, depois aumentar os dias de treinamento e assim por diante. A progressão na corrida dela deve respeitar algumas regras para que você não se lesione, né? A postura na corrida é extremamente importante, dê atenção ao trabalho técnico na corrida, dê atenção ao trabalho de musculação, apesar de a maioria dos corredores às vezes tem um pouquinho de aversão à musculação porque acha que vão ficar pesado, vai atrapalhar na corrida. Isso aí é uma bobagem. Se você fizer um trabalho direcionado para corredor, você não vai ficar pesado, inclusive vai ter uma musculatura melhor para correr melhor, para poder correr mais e para você se dedicar melhor à atividade. Trabalhar bastante seu alongamento anterior e posterior de coxa, adutor, abdutor de coxa é extremamente importante, bem como cintura escapular, porque ninguém consegue correr com o ombro parado, a gente tem que ter um trabalhinho de ombro para correr. Mais uma dica importante do Claudinei Pires, o Peixe, aqui no nosso Equilíbrio sobre atividade física. Agora a gente traz uma história muito interessante. Ele é gerente comercial, nome Fábio Luciano Cardoso Buquili. O que aconteceu com ele, Fernanda? Pois é, com muita superação, força de vontade, determinação, ele emagreceu 51 quilos. Mudou completamente o estilo de vida, né? Vamos acompanhar. Até os 18 anos eu pesava 85 quilos, aí eu comecei a namorar, casei, comecei a engordar um pouquinho
E foi mais um pouquinho, até que eu cheguei nos 151 quilos sem ter medida de como eu estava grande, entendeu? Aí eu comecei a sentir alguns problemas de saúde, né? Porque a obesidade, a gente sabe hoje, ela é considerada uma doença, e é realmente porque é muito difícil as pessoas que são obesas conseguirem emagrecer, né? É uma dificuldade tanto na alimentação quanto diversas são as coisas que a gente tem para comer, para facilitador para engordar, não falta, né? Então a gente, para mim foi o que aconteceu. Até o trabalho, né? Eu trabalho com padaria, então é um facilitador ainda maior, porque daí você tem doce, você tem pão, você tem tudo. E eu não tomei as medidas que me levaram a pesar 150 quilos. Você não percebe, né? Na verdade eu comecei a fazer uma reeducação alimentar em casa mesmo, e eu comprei uma bicicleta ergométrica. Na época minha esposa foi a minha incentivadora, que ela estava pesando também, estava acho que com 89 quilos, e ela perdeu 24 quilos caminhando e fazendo bicicleta ergométrica. E lógico, na reeducação alimentar. E aí ela começou a me incentivar, porque eu chegava em casa, eu queria só trocar canal de TV e ficar assistindo o que tinha de melhor para ver, né? E aí ela começou a me incentivar, viu? Vá fazer alguma coisa, você está ficando muito obeso. E eu comecei a sentir os males que estava realmente me fazendo. Eu tive um rompimento do meu abdômen devido ao peso, né? E o médico, quando eu procurei ele, disse para mim que tinha tido um rompimento muscular e que não adiantava dar uma medicação ou fazer qualquer coisa do tipo, porque assim que a medicação terminasse, a gente eu ia voltar a ter dor, né? Então foi quando eu decidi, por outras razões também, eu estava sentindo incômodo para trabalhar, não conseguia mais dar um nó no tênis, entendeu? Então daí eu comecei a fazer uma dieta e comecei a fazer no fundo de casa com a bicicleta ergométrica. E comecei a usar shakes, etc., coisas que o mercado proporciona hoje, são bastante as opções, né? E aí eu comecei a perder peso. Então eu perdi 20 quilos nessa maneira, só em casa, com bicicleta ergométrica e muita vontade. Então eu saía do trabalho cerca de 10h30 da noite, chegava em casa, botava uma bermuda e ia até meia-noite fazendo bicicleta. No dia seguinte eu tinha que acordar às 5h30 da manhã e trabalhava até 3, 4 horas da tarde. Foi uma luta, foi bastante difícil, mas começou a valer muito a pena. Aí eu conheci um amigo que já fazia academia há muito tempo. Ele falou, viu, você que está com essa vontade, né, de perder peso, eu achava que seria interessante para você dobrar a tua capacidade de perca e também a te ajudar a não ficar flácido, entre outras coisas, que você passasse a fazer musculação ou então academia, procurasse uma atividade que não ficasse nessa monotonia da bicicleta, que eu já estava começando a enjoar também, né? Você fica montado em cima da bicicleta olhando para nada. E aí foi quando eu disparei, vim para a academia e muita gente me ajudou, tive professores, tive muita ajuda também de muitos dos familiares também. A minha esposa começou a fazer alimentação totalmente diferenciada para mim, nos horários que eu precisava comer, e aí que foi mudando a minha vida. Meu objetivo é fazer com que isso realmente seja um hábito da minha vida e não um estilo de vida apenas, não só para delinear o corpo. Eu acho que esse é um bônus daquilo que você faz todos os dias, mas tem que ser, certamente tem que ser um hábito da tua vida e para o resto da vida. Isso não adianta fazer por um tempo, né? Isso tem que fazer para o resto da vida, é algo que a gente tem que fazer por uma questão de saúde. Então tem muita gente que fala, viu, mas fulano de tal é atleta e já morreu, ciclano de tal faz musculação e morreu com não sei o quê, tem outros que não fazem nada e estão aí. Ótimo, só que a qualidade de vida que essa pessoa teve até o final dela foi totalmente diferente daquelas pessoas que estão achando que vivem bem, que convivem bem, né? Então ela pode descobrir um jeito de viver totalmente diferente, e essa disposição para viver, eu acho que só vai sentir quem realmente passar por isso. Independente se é obeso ou não, magro, médio, gordo, e os objetivos que tem, seja ficar musculoso ou só delinear corpo, ou seja, qual seja o objetivo, a academia ela serve para todas elas, né? Para qualquer hora, para qualquer pessoa, para qualquer idade. Não faz a diferença, a menor diferença. O que você vem, o que você procura, o que você busca é para você, é para a sua vida, é para se sentir bem. Você vê que história bacana, né? 51 quilos, com força de vontade, conseguiu mudar radicalmente o seu estilo de vida. Tá de parabéns o Fábio. Mais legal, agora ele é assíduo de academia, quer dizer, o bem-estar acima de tudo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com a psicóloga Cíntia Soares sobre amor próprio. Não saia daí.
O Bar Contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches, nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. O ensino médio do Colégio Ser prepara os alunos de Sorocaba e região para os grandes vestibulares do país. Para isso, nós temos professores altamente capacitados, uma infraestrutura espetacular, conta com o apoio de um material didático que é um diferencial no Brasil, que é o material didático do poliedro. A equipe do Colégio Ser está preparada para receber os alunos e encaminhá-los numa situação muito mais humanizada. Já estamos de volta com Equilíbrio, o seu programa que traz qualidade de vida, saúde e bem-estar e sempre uma dica especial gastronômica deliciosa do Tomo iLife. Vamos acompanhar. Então, pessoal, a dica da semana é o tradicional temaki Dias. Ele tem uma composição de salmão flambado, cream cheese e camarão rosa. Vale a pena, venha conferir. Isso aí, mais uma receita bem gostosa do Tomo iLife. O tema do programa de hoje é amor próprio. A gente recebe aqui no estúdio, a partir de agora, a psicóloga Cíntia Soares. Cíntia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Afinal, o que a gente quer dizer quando a gente fala em amor próprio? Pois é tão comum hoje em dia essa palavra, amor próprio, autoestima positiva, mas ela tem que ser voltada para o nosso interior. É essa conexão mais profunda de eu saber ouvir os meus desejos, mas aqueles que me guiam, que me protegem. Se a gente quiser saber falar que é uma consciência ou que é o seu saber interior. Então é estar em contato com isso, sabe? Não se perder. A gente está falando então de algo que tem muita relação com a autoestima, é isso? Isso. Eu voltaria para o saber se respeitar. Não se violentar, que é muito fácil da gente ultrapassar os nossos limites e aí as coisas dão um nó, né? Quando eu me perco, quando eu não sei dizer não, por exemplo, para alguém e aquilo está sendo além do que eu suporto, isso nas relações, aí surge um monte de coisa desagradável dentro de mim, porque eu não soube reconhecer isso. Então, acho que é importante essa conexão. Não, eu não estou com vontade de fazer isso agora. Não é contra o outro, é a favor de mim, é esse se proteger. Tá. Agora, Cíntia, o que é esse termo autoestima positiva? Tem autoestima negativa? Tem. As sensações de inferioridade, quando eu me desvalorizo, quando eu não acredito em mim. Isso você vai nutrindo sentimentos negativos e eles adoecem, é muito perigoso, né? Intoxica o nosso organismo. O que a gente entende muito como falta de autoestima. Então, na verdade, é uma autoestima, só que é pelo lado negativo, então, é isso? Isso, eu tenho autoestima. Ela pode ser positiva ou negativa. Com essa conexão, eu vou equilibrando isso, porque eu não vou mais nutrindo as emoções negativas dentro de mim. Se eu estou me respeitando nas relações, os lugares que eu vou, aí isso vai se tornando mais tranquilo, eu vou tendo mais paz. Acho que o amor próprio tem tudo a ver com isso, em você saber se dar paz. É você colocar os limites. Agora, a gente, acho que é uma confusão mesmo, a gente normalmente relaciona autoestima, amor próprio, a pessoa se achar, puxa, eu sou muito bacana, eu sou muito legal, né? Eu gosto de mim do jeito que sou. Não é isso, é você saber os limites também. Isso, mas reconhecendo também as incapacidades.
Porque se eu me sujeitar a alguma coisa que eu não faço bem, aí eu vou ficar mal. Por exemplo, se vocês pedissem para eu fazer um origami aqui, eu não sei fazer isso, eu vou sair arrasada, porque eu me coloquei numa situação onde aquilo não é a minha praia, entendeu? Eu não sei. Então é você... Autoconhecimento, acho que ajuda. Aonde eu vou bem, aonde eu vou mal, lugares que eu me sinto bem, lugares que eu me sinto mal, pessoas, relações, até alimento. Porque quem come qualquer coisa, né, não cuida dessa parte da... Tem que pôr luz, tem que pôr coisas que me agradem. Então esse amor próprio é você estar completo com você mesmo, atento a tudo que te faz bem. Agora, Cíntia, tem muitas pessoas que têm o talento de representar muitas vezes, né? Então, o que a gente pode considerar como uma autoestima conquistada de verdade, né? Uma coisa mais sólida e uma casca só para as pessoas verem. É isso mesmo, você está falando de casca, que a gente vê muito hoje nas redes sociais, né? Aquilo é para exibir. Então, se eu estou querendo exibir, parecer que sou, eu não sou, está externo. A avaliação está no outro, do que ele vai me dizer que, nossa, que legal isso que você fez. Não está em mim, não é em paz. Eu acho que o amor próprio, ele traz essa harmonia, alegria. A outra parte, se exibir, o mostrar, o parecer que ele vai para euforia, ele vai para uma agitação, não é calmo. E aí é ferida, normalmente é buraco que eu não estou querendo reconhecer, não quero enxergar e encho de coisas fora para cobrir. É triste também, porque é muito solitário, muito Normalmente a gente identifica mais esse problema quando está relacionado a alguma crença, um comportamento, é isso? Essa dificuldade de colocar o limite? Às vezes eu posso ter uma ideia errada de mim. Então a gente tem que mexer um pouquinho nisso, né? O trabalho da psicoterapia vai ajudar a limpar, às vezes, muitas coisas que eu penso que eu sou e eu não sou. Mas ao pensar, ter uma ideia negativa, eu estou me distanciando do meu eu verdadeiro, desse eu mais profundo. Eu gosto, assim, às vezes, de jogar a pergunta. A psicoterapia é muito isso, para fazer pensar quem você quer ser. E não o que o seu pai te disse, o que a mãe... Eu sei que essas vivências, elas são dolorosas, a gente... né, carrega muitas vezes, mas chega um momento que você tem que aprender a se libertar e falar, não, agora é por mim, o que eu quero fazer, quem eu quero ser. Então tem que ter esse diálogo interno em algum momento. E qual que é o primeiro passo para a pessoa se aceitar como ela realmente é? Como é que ela chega a esse entendimento? Como é que ela reconhece isso? Assim? Então, talvez tenha que ter um ajuste aí de quais coisas que eu admiro, que eu gostaria, né, que eu quero ser, e que não está acontecendo. Então, aproximar um pouco isso da pessoa que eu quero ser, tem que ter muita disciplina. Do que eu descubro que eu gosto, que me faz bem, ou das atitudes que eu tenho, que me nutrem, que me alegram, eu tenho que ter disciplina nisso. Às vezes a disciplina está associada com um pouco de rigidez, a gente pensa que é uma coisa séria. Ela está ligada com liberdade. Para você poder ser quem você é, feliz, alegre, eu tenho que ter disciplina naquilo que eu descobri que me traz paz, alegria, seja exercícios físicos, seja amigos. Primeiro, há toda uma limpeza do que não está bom. Parece que alguém que está nas emoções negativas, se sentindo fracassado, triste, ela vai fazer uma limpeza de tudo aquilo que não está bom para ela, né? Para daí surgir espaço, para daí você ir colocando as coisas positivas. Agora, a gente tem aquela coisa do ser humano de querer ser perfeito, né? Então eu quero ser, não o melhor, mas assim, puxa, eu quero ser uma boa jornalista, eu quero ser, enfim. A gente quer sempre o melhor. Quando é difícil a gente reconhecer o limite nesse, né? Sim. O que é o suficiente, o que eu consigo fazer e quando dá para tentar ser ainda melhor. Essa exigência de perfeição, ela pode trazer sofrimento. Eu gosto de encarar, até costumo passar isso para os pacientes, que a palavra perfeito significa feito totalmente. Aí torna possível a perfeição nesse sentido de quando eu vou inteiro para uma atitude, eu me entrego inteiro, eu faço o meu melhor e ficar com isso. O resultado é outra coisa. E acho assim também que a gente precisa enxergar obstáculos. A nossa mente tem que ser objetiva nesse sentido de ver que tudo não funciona como eu estou pensando, né? Existem as outras pessoas, existem as situações, então ficar com o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer, aí está a sua tranquilidade.
Agora, Cíntia, a gente relaciona muito essa questão, muitas vezes, do amor próprio, quando você tem um conhecido, um amigo, uma amiga tal, que está sofrendo num relacionamento amoroso e você fala assim, puxa, mas você precisa ter mais amor próprio, né? Você não tá, você está se deixando levar pelo pensamento da outra pessoa. Queria que você respondesse isso pra gente daqui a pouquinho, depois do intervalo, pode ser? Pode, já. Então já a gente volta aqui com a psicoterapeuta Cíntia Soares falando sobre esse tema, amor próprio no equilíbrio. Não sai daí, a gente volta já. O Tomui iLife já faz parte do lifestyle do sorocabano. Se você procura uma alimentação saudável e um estilo de vida mais light, sem perder o sabor, este é o lugar para você. As delícias da lanchonete gourmet e do Oriental Premium Tomo estão juntas no mesmo local. Venha conhecer Avenida Domingos Júlio, 181, na pista de caminhada do Parque Campolim, aberto todos os dias. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. Já estamos de volta com o Equilíbrio aqui pela ITV e hoje o nosso papo é sobre amor próprio. Aqui no estúdio nós conversamos com a psicoterapeuta Cíntia Soares. Eu perguntava para a Cíntia, antes do intervalo, essa questão dos relacionamentos amorosos, que a gente normalmente encontra pessoas que muitas vezes, como se diz no popular, é feito de gato e sapato e a pessoa não reconhece que está sendo totalmente manipulada pela outra. E a gente costuma dizer, você precisa ter mais amor próprio, né? Que é difícil você falar para alguém que está apaixonado, entre aspas, que ela está deixando de ser quem ela é, não é? Por que acontece isso, Cíntia? Acho que é importante olhar, às vezes, ali na história dela, o que levou a ela achar que ela não merece algo melhor. Acho que tem alguma coisa a ver com valorização, com se contentar com aquele mínimo ou com os maus tratos, sabe? Ela não saber a importância, o valor para ela mesma. A gente normalmente encontra pessoas assim com menos, eu não sei se é correto falar menos ou mais, amor próprio. Quem são, homens ou mulheres? Vocês conseguem identificar isso? Acho que não, acho que é uma coisa do ser humano. Talvez o que aconteça muito assim socialmente, as mulheres às vezes acabaram ganhando um lugar, né, de inferior, mas estamos batalhando aí hoje em dia. Às vezes acabam aceitando, né? Isso. Mães, eu vejo quem opta por ficar com filhos e deixar trabalho. Nossa, é difícil, você é cobrada socialmente, que você não está fazendo nada, e é um trabalhão estar lá com o filho 24 horas. Então isso se torna um pouco triste, porque você está fazendo algo muito difícil, mas não é visto, não é reconhecido. Mas por isso que eu trago sempre isso, que a importância tem que estar dentro. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. A pessoa tem que valorizar. Acho que na realidade a gente costuma associar mais a mulher isso, porque tem essa história realmente de muitas vezes deixar a carreira de lado, ou a mulher sofre mais com ganho de peso. Tem todo esse contexto e acho que realmente é social. Isso, né? A gente não pode ignorar o contexto. Mas também precisamos sair do lugar de vítima. Isso não só as mulheres, mas de forma geral. Se ver como os responsáveis pela própria vida, com escolhas. Eu acho que isso é principal aí nessa conquista do amor próprio. Ele é um esforço, ele não cai do céu. Você acredita que isso é o segredo, então, para a gente se aceitar como a gente é? Dos primeiros passos? Acho que sim. De você mexer aí, tirar todos os desconfortos, ouvir as suas emoções negativas também, porque se aquilo está gritando dentro de você, escute. Talvez seja o lado que é a sua força, dizendo, viu, no caso do relacionamento, você é mais que isso, você não precisa se sujeitar a isso, né? Vai
Tem muito o que falar, né, Walter? Exato. Tem muito o que falar. O conselho para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Que tenho certeza que muita gente que está assistindo o programa deve estar se identificando com muita coisa que a Cíntia passou para a gente hoje, Fernanda. É isso aí, Cíntia, super obrigada por sua presença, foi muito esclarecedor e a gente tem muito o que conversar, você volta em umas próximas oportunidades aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Agora você em ação, e bota ação nisso. Psicozone, o Alfredo Bermudes mandou mais alguns vídeos pra gente daquelas acrobacias. Acompanhe. A gente assiste a esses vídeos do Psicozone e fica sem ter o que falar, é ação demais. Exato, e você pode fazer como o Alfredo, que já mandou um vídeo anteriormente, mandou o segundo vídeo agora. Participe com a gente também, se você está com vergonha de mandar aquele vídeo, não tenha vergonha não. Compartilha com a gente a sua atividade física, aquele momento aí de lazer, pode ser sozinho, com seus amigos, qualquer prática de atividade, mande pra gente. O nosso e-mail, a Fernanda passa agora. contato@equilibrioitv.com, mas é para mandar, hein? Não esquece. Pode acompanhar também o programa na nossa página no facebook.com/ITV Sorocaba. Na próxima semana, terça-feira, nosso encontro aqui no canal 24 da NET com mais uma edição inédita do Equilíbrio, Fernanda. Uma ótima semana e um beijo grande. Até lá! Você assistiu Equilíbrio, um oferecimento Bumbo Bar Contemporâneo, S Vidro Soluções sob medida, Colégio Ser, o seu potencial levado a sério, Tomo iLife. Diz o Peixe, ele que participa agora do Ponto de Equilíbrio. Vamos falar um pouquinho sobre corrida hoje. Corrida, se não é a maior, é uma das atividades físicas mais praticadas no Brasil e no mundo, né? A corrida começou como treinamento para alguma coisa e hoje em dia ela é tida como atividade principal de muitas pessoas. Além da grande quantidade de provas que a gente encontra por aí, provas interessantes, provas na nossa cidade, prova no próprio país ou até internacionais, que estão trazendo muita gente para a corrida. Corrida é um ótimo esporte, mas ele precisa ser trabalhado com cuidado. Como a musculação, porque acho que vão ficar pesado, vai atrapalhar na corrida, isso aí é uma bobagem. Se você fizer um trabalho direcionado para corredor, você não vai ficar pesado. Inclusive vai ter uma musculatura melhor para correr melhor, para poder correr mais e para você se dedicar melhor à atividade. Trabalha bastante seu alongamento anterior e posterior de coxa, adutor, abdutor de coxa, é extremamente importante. Bem como cintura escapular, porque ninguém consegue correr com o ombro parado. A gente tem que ter um trabalhinho de ombro para correr.
Mais uma dica importante do Claudinei Pires, o Peixe, aqui no nosso Equilíbrio sobre atividade física. Agora a gente traz uma história muito interessante. Ele é gerente comercial, nome Fábio Luciano Cardoso Buquili. O se apaixonar pela corrida é fácil. A gente tem uma tendência a cada vez mais querer correr cada vez mais e sem intervalos de dias. É preciso tomar cuidado com isso. Você pode correr 100 km por dia se você quiser, mas você não pode começar correndo 100 km por dia. Você tem que começar correndo dias alternados, com uma quantidade baixa, aumentar o volume de treino, ou seja, aumentar quantidades que se corre, depois aumentar os dias de treinamento e assim por diante. A progressão na corrida dela deve respeitar algumas regras para que você não se lesione, né? A postura na corrida é extremamente importante. Dê atenção ao trabalho técnico na corrida, dê atenção ao trabalho de musculação, apesar de a maioria dos corredores às vezes tem um pouquinho de aversão à musculação. Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bumbo Bar Contemporâneo. S Vidro Soluções sob medida. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. O tema deste programa é amor próprio. Quem conversa conosco sobre esse assunto é a psicóloga Cíntia Soares. Também a bela história do gerente comercial Fábio Luciano Cardoso Buquili. Ele conseguiu perder 51 quilos e, claro, melhorou radicalmente o seu estilo de vida. A gente acompanha essa história já já aqui no Equilíbrio. Também no quadro Você em Ação, o Alfredo, que já mandou um vídeo pra gente, mandou o segundo vídeo agora sobre Psicozone e todas aquelas acrobacias sensacionais. E, claro, muitas dicas para você viver cada vez melhor. Fica ligado que o Equilíbrio só está começando. E nós começamos o programa com ele, que está sempre participando aqui nas edições do Equilíbrio, trazendo dicas especiais sobre atividades físicas. Eu estou falando do Claudinei Pires.